E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu queria comentar um pouquinho aqui sobre testes de QI, né? Muito se pergunta por aí, né? Se teste de QI realmente avalia alguma coisa, avalia a sua inteligência. E muitas pessoas fazem esses testes de internet, né? Tiram pontuação alta aí e acabam se achando, né? Mas assim, existem duas respostas para essa pergunta, né? Se for um teste de internet, puramente aquele teste de internet, ele não necessariamente avalia a tua inteligência, porque assim, já passei por um processo uma vez de avaliação neuropsicológica, em que havia lá um teste de inteligência chamado WISC-3, né? E esse teste de inteligência, ele envolvia vários testes de QI diferentes, não era só um teste de QI, ou seja, aquele teste de QI que você normalmente encontra na internet, ele é apenas um tipo de teste de QI, que é o QI lógico-matemático, né? No entanto, existe também o QI verbal, existe o QI de memória operacional, né? E logicamente que a tua pontuação ela poderá ser maior em um desses testes, né? Então assim, quando eu fiz o teste, por exemplo, foi constatado lá que o meu QI de memória operacional era muito maior do que eu imaginava, né? Ele era acima de 98% da população, né? Ou seja, o teste ele ia até a pontuação 135, né? E a minha pontuação foi 130 no teste, ou seja, e a média da pontuação geral da população é de 100, enquanto que a média em pessoas que tinham transtorno de déficit de atenção era de 80, né? E no caso, o que estava sendo avaliado ali era se eu tinha ou não o transtorno de déficit de atenção, né? Quando eu fiz essa avaliação com psicóloga, né? Então você pode ver que o teste de QI ele é uma coisa que você não vai avaliar só pelo QI lógico-matemático. Não é só esse QI que você encontra em sites da internet, né? Até porque você tem que também levar em consideração a teoria das múltiplas inteligências do Gardner, né? Então, assim, uma pessoa que tem uma inteligência linguística mais apurada, essa pessoa ela vai tirar uma pontuação maior no teste de QI verbal, por exemplo, né? Entre outras coisas aí, né? Mas existem outros fatores a se considerar aqui também, que é o seguinte, né? O teste de QI também ele vai avaliar, vamos supor que você fez um teste de QI que avalia todos os aspectos da inteligência, né? Você fez um teste de QI completo, né? Ou seja, QI verbal, QI lógico-matemático, QI total, QI de memória operacional, que foi, no caso foi o meu, né? Que deu muito alto. Mesmo assim, você vai ter que considerar alguns outros fatores aí, como por exemplo, a questão do esforço. Existe aí um físico chamado Richard Feynman, que ele frequentemente dizia que era uma pessoa normal, que se esforçou muito, né, até ele conseguir aprender aqueles conceitos e virar um grande gênio da física, né. O QI do Richard Feynman foi avaliado aí algo em torno de 124 de QI, né. É um QI que está muito abaixo da média do que se espera de um grande gênio, né? Ou seja, os grandes gênios normalmente teriam um QI aí de aproximadamente 160, né? Mas essa loucura de você valorizar, essa hipervalorização do QI, na verdade, é algo que Anders Ericsson, né, ele comenta num seu livro chamado Direto ao Ponto, ele faz algumas considerações a esse respeito, né, do QI, porque ele avalia vários casos lá de... se tem a impressão, por exemplo, que a maioria dos cientistas tem um QI muito alto, né? E ele constata o seguinte, né? Que beleza, para você ser um grande cientista, você tem que ter no mínimo 120 de QI, mas depois de 120 de QI, não necessariamente aquilo vai te dar tantas vantagens assim a mais, né? Porque ele cita lá vários casos, né? Ele cita vários exemplos de grandes cientistas que foram prêmios Nobel que mesmo assim não tem um QI tão alto assim, né? Ele também avalia casos de jogadores de xadrez que não tinham um QI tão alto, mas mesmo assim estavam no topo, né? Eram um dos primeiros GMs ali. Por exemplo, ele avalia o caso de Garry Kasparov, né? Que tem um QI aí de 120 e poucos aí, né? Não é um QI tão alto assim, um QI que está mais ou menos aí, um pouco acima da média apenas, né? E que pode muito bem ser uma consequência, né,
dele ter passado muito tempo jogando xadrez, exercitando a inteligência também, né? Até porque, e se você for, por exemplo, pesquisar o Garry Kasparov por aí, né, no Google, você vai ver que o pessoal atribuiu a ele, né, um QI de 160 e pouco, 170, alguma coisa assim, mas é óbvio que essas informações que são jogadas no Google são apenas estimativas e o pessoal joga informação assim, sem nem considerar, né, se são reais ou não, né. Mas a informação que o Anders Ericsson dá no livro dele é que o QI do Garry Kasparov, que foi o melhor jogador de xadrez por 10 anos consecutivos aí, era um QI um pouco acima da média, não era um QI extraordinário, não era um QI 200, né? Da mesma forma, ele também foi avaliar, né, os jogadores de Go. Go é um jogo de estratégia japonês que ele é um pouco mais difícil que o xadrez, né? E ele avaliou que alguns dos melhores jogadores de Go, dos tops, na verdade tinham um QI abaixo da média, né? O que foi uma coisa interessante ele constatar, né? Então, assim, o que é que ele concluiu a partir disso aí, né? Que o QI, de fato, ele dava o quê? Uma vantagem no início da jornada, ou seja, pessoas com QIs maiores tendiam, né, a aprender mais rápido no início, né? Só que aí depois de um certo tempo, o que é que acontecia, né? Se aquela pessoa não persistisse naquela atividade e outra pessoa com QI menor do que ela persistisse, ela logo seria superada, né? Então é aquela metáfora da lebre e da tartaruga, né? Ou seja, a lebre ela corre bastante, mas ela é preguiçosa, né? E para dormir. Enquanto a tartaruga ela persiste e vai até o fim, né? Isso aí não chega a ser só um conto ou história da carochinha, são coisas que aconteceram na vida real mesmo, né? Casos e casos de pessoas superdotadas aí que na vida adulta não deram para nada, e outros casos de pessoas que não nasceram com talento e mesmo assim conseguiram se superar e virar grandes pensadores da história da humanidade, grandes atletas aí, né, grandes músicos e etc, né. Então é isso, o QI ele avalia um potencial, né, mas que se não usado, né, por exemplo, esses dias, né, eu vi no Facebook do meu amigo Jairo José da Silva, que ele é PhD em Física e Filosofia. O cara realmente, assim, ele tem um QI acima da média mesmo, assim, um QI total, não apenas o QI de memória operacional, que no caso é o meu, né? Ele tem um QI, ou seja, como um todo, assim, QI verbal, QI lógico-matemático, o dele é acima da média, né? Ele está, segundo o teste que ele fez, em 3% da população, né? E o meu amigo Jairo José estava comentando outro dia, né, o quanto que, mesmo que ele tenha um QI acima de 98% da população, ele ainda se achava muito inferior ao Richard Feynman, que o Richard Feynman foi uma pessoa que esteve acima da média dos grandes físicos aí, né. Ele foi um dos melhores físicos que já existiu. Inclusive, ele passou uma vez no Brasil e constatou o seguinte, né? Que também, o que é que influenciava muito o fato da educação no Brasil ser ruim? Né? Os métodos de educação eram ruins, né? Porque a educação brasileira era focada em muita decoreba, né? O pessoal não realmente entendia os conceitos, né? Então, o Richard Feynman, nesse tempo que ele foi no Brasil, ele constatou que o problema brasileiro estava nos métodos de educação, né? O próprio Feynman aí também ele tem uma técnica chamada técnica de Richard Feynman, que é muito conhecida, você pode pesquisar aí, mas é uma das melhores técnicas para você aprender algum assunto aleatório assim, né? E fixar realmente na mente aquele assunto. Né? Então é isso, pessoal, né? Essa é a minha opinião sobre testes de QI e eles nem sempre vão revelar assim, uma inteligência, né? Eles vão revelar mais um potencial. Por exemplo, pessoas com QI muito alto que eu conheço, né? Muitas delas têm opiniões sobre certos temas que eu olho assim e dou até uma risadinha, né? Porque algumas opiniões parecem ser meio equivocadas, mas que ao mesmo tempo, assim, são opiniões que eu vejo, assim, quando elas elaboram essas opiniões, são opiniões com um certo grau de complexidade, ou seja, elas têm uma tendência a conseguir elaborar alguns pensamentos com um grau maior de complexidade, que é um grau de complexidade a ser esperado em pessoas mais inteligentes, mas que se não estiver ali assentado ou baseado em leituras, né, em alguma instrução sobre aquele tema específico, né, às vezes as opiniões elas podem ter pontos equivocados ali, né.
É o que eu vejo que muitas pessoas inteligentes que fizeram teste de QI, são consideradas superdotadas, que eu conheço aí, né? É o que eu vejo que elas são muitas coisas, né? Por exemplo, existem temas que eu sou mais especializado que elas, né? Nesses temas, eu tenho mais conhecimento que essas pessoas, né? Mas eu vejo que essas pessoas conseguem ali elaborar, né? Mesmo sem ter um conhecimento em algum assunto, alguma coisa razoável, né? Mas existe um limite para isso aí, que é o limite do conhecimento humano, o limite do esforço em prol de aprender algum assunto, né? E há também um limite da memória, porque assim, não necessariamente você ter um QI alto significa que a sua memória também vai ser muito boa. Porque existem pessoas superdotadas que têm uma memória muito boa, né? Que tem também uma memória operacional, um QI de memória operacional muito bom, né? Enquanto que possam ser que elas tenham um QI lógico-matemático menor, enquanto que outras podem ter um QI lógico-matemático, que é esse QI que você vê sendo medido nos testes de QI na internet, né? Essa pessoa pode ter um QI lógico-matemático muito alto, mesmo assim a sua memória ser não muito boa, né? Então assim, muito do que ele lembra pode ser muito mais pelo fato de ser capaz de resolver problemas, de entender, ter facilidade para entender algumas coisas, enxergar alguns padrões, mas não necessariamente memorizar. Então, possa ser que, por exemplo, em provas um pouco mais decorebas, assim, né? Em provas por exemplo, provas de concurso, essa pessoa não vai tão bem, né? Provas de vestibular tradicional, por exemplo, que não exigem tanto pensamento abstrato, essa pessoa também não vai muito bem, né? Então é isso, né? É isso que eu penso sobre esse tema.